A gente vai te dar mais dica de como se preparar para uma entrevista. Principalmente você está nos seus primeiros anos de arquitetura, quando você tem que ter uma prova, né? Eles te dão um teste de CAD ou de Revit. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar para você exatamente como que você vai ter que se preparar para esse teste. Você chegou, fez a sua entrevista, a gente já falou em outros vídeos a estrutura da entrevista, o que acontece, o que você tem que falar, né? Então, depois disso, eles vão pedir para você fazer um teste prático. Eles vão botar você na frente do computador e vão te dar um exercício para você, ou então eles vão ter uma folha onde tem coisas para você fazer, abrir um arquivo lá, ó, eles preparam já o computador, olha, o arquivo é esse aqui, e você tem que seguir as instruções. Na maioria das vezes, você vai ter que estar lidando com problemas que é particular daquela empresa, tá? Então, esses testes vão variar muito. Então, a empresa que está precisando lidar com 3D, eles vão utilizar problemas que eles têm quando estão executando 3D. Quando ele está fazendo renovações, ele vai te colocar problemas que eles têm com renovações. Então, tudo isso vai depender da linha de atividade da empresa. A minha experiência como gerar construction documents, né, que eu sou especializada em construction documents. Na minha experiência, quando eu tinha que fazer esses testes, eles estavam muito preocupados em manter as coisas limpas, os desenhos limpos, né? E como fazer correções, tá? Então, basicamente, você vai ter que estar sempre preparado a saber fazer modificação de blocos, em questão de modificar layers, você tem que saber fazer inserção de XREF corretamente, você tem que fazer, colocar as coisas na escala correta. Para o brasileiro, a maior dificuldade que vocês vão ter vai ser da questão da escala e do sistema métrico, tá? Mas a execução do trabalho é basicamente a mesma coisa. Então, se você é uma pessoa que já está bem escolado no CAD, já está bem escolado no Revit, que você já fez tantos projetos que você sabe quais são os problemas que acontecem, isso não vai ser um problema para você durante um teste de entrevista. Mas o problema que eu tinha na hora de fazer esses testes é o seguinte: o menu em cima, né, dos shortcuts, era totalmente diferente de um computador para outro, né? E a minha geração, quando eu fui para a faculdade, a gente aprendeu a fazer tudo no AutoCAD com shortcut. Então a gente digitava a função, né? Então eu nunca utilizei o shortcut. Eu tinha muito pouca ferramenta que eu utilizava o shortcut. A maioria eu sabia digitar e executar o serviço que tinha que ser feito, né? Então, quando eu pegava um menu diferente, isso não importava para mim, isso estava ok. Mas se você é aquela pessoa que usa os shortcuts para tudo, que você vai no ícone, né, para fazer a função, você vai ter dificuldade, que pode ser que eles escondam o menu. Tá? Então esteja preparado e saiba como levar as suas settings, né, para você colocar no computador e upload rapidinho e colocar as suas settings e pedir, poxa, me dá 5 minutos só para eu ajeitar aqui e colocar minhas settings no computador. Às vezes eles deixam, às vezes eles não deixam. Às vezes eles colocam você no computador e marcam meia hora. Então é o que é. Então, saber os shortcuts é uma coisa que realmente facilita e agiliza para te preparar para esses testes, tá? Aqui nos Estados Unidos você tem que saber Sheetsub Manager, você tem que saber XREF, você tem que saber fazer edição de blocos e você tem que saber fazer edição de layers e colocar na escala leaders e textos e dimensões. Então, a maioria das problemas que eles vão te dar em relação a teste é para fazer alteração nisso, né? Ou então colocar alguma coisa, fazer um title block, fazer uma inserção de um title block, né? Esse tipo de coisa que você faz no dia a dia. Ou então eles vão dizer para você, olha, eu tenho esse desenho, eu preciso que você faça essa modificação e você só pode utilizar esses comandos. E aí você tem que fazer
aquela modificação. Eu vou colocar aqui embaixo no vídeo alguns exemplos que eu ouvi de colegas que eles tiveram que fazer correções, e para você ter uma ideia do que são essas correções. Uma outra coisa em relação a Revit, pode ser que eles te deem uma provinha escrita às vezes, né? Revit e AutoCAD também, mas isso é muito raro. É mais certo que eles vão colocar você sentado no computador para fazer alguma coisa. E alguns escritórios menores, eles utilizam o seu tempo como free labor, né? Que é assim, para você trabalhar de graça, basicamente, né? Então eles vão pegar uma planta que eles têm, que tem que ser passada, que tá à mão, com as medidas à mão, e tem que ser passada para o computador, que isso então vai estar ajudando alguém, vai estar adiantando o trabalho de alguém, né? Isso é uma coisa que acontece também. Então você já vai estar fazendo aquilo ali para o escritório ter vantagem do seu tempo de entrevista. Mas isso é uma coisa comum, você já deve estar acostumado com isso. Quando você vai para entrevista de internship, né, de estagiário, eles devem fazer isso com vocês, que fizeram comigo no Brasil também. Então, isso é que vocês têm que estar preparados para testes. Sempre depois da entrevista vai ter um teste. Eu tive testes de primeiros anos de experiência até 10 anos de experiência. Tinha empresa que ainda me dava teste, mas depois que você passa para um nível mais alto, eles não pedem mais o teste de AutoCAD. Mas eu sei que tem algumas empresas que, independente do nível de experiência que você tem, ele vai querer que você faça um teste de AutoCAD. Fique preparado para, no caso de você precisar fazer qualquer teste, você já sabe o que você vai estar encarando. Leva no flash drive as suas settings, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma dica para você se preparar para a entrevista. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui do lado e se inscreve para você receber notícias. Toca aqui o sininho para você saber de um próximo vídeo novo que a gente está lançando, e para você poder se preparar para a sua viagem e ser um arquiteto em dólar.